aos nossos trabalhos, né? Então, boa noite novamente, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui falando das técnicas, né, para a identificação dos casos de teste, né, porque isso vem agora, depois que eu mostrei tantos tipos. A gente está falando, né, que a gente precisa entender qual é o nível e a abordagem de teste que a gente vai utilizar, né, e também diversificar a estratégia dos testes na nossa empresa, em cima dos nossos produtos. Tá? Essa questão mais geral está aplicada a software, mas se você olhar, a questão de qualidade é geral mesmo, certo? De qualquer tipo de produto. O produto da gente é sistema. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tem os tipos de teste, depois desses tipos a gente vai ter que aplicar esses testes de alguma forma. Né? Ou seja, se lá nos testes da gente a gente tem um procedimento a ser executado, entradas, saídas, pré-processamentos, pós-processamentos, então a gente precisa botar tudo isso no papel, né, de forma sistematizada, para que a gente tenha uma certa certeza de que tudo o que a gente está fazendo está realmente sendo efetivado. Né? Então, como essas técnicas elas vêm aqui nesse momento justamente para ajudar a gente nisso. Tá? A gente vai trabalhar com elas. Né? Basicamente, elas se dividem em dois tipos de técnica. Olha só, técnicas de identificação de testes caixa branca e caixa preta. Mas olha que coincidência, né? Realmente, é diferente você selecionar dados e criar um procedimento de teste quando você conhece o código e quando você não conhece o código. Né? Então é por isso que existem basicamente essas duas. Tá? O teste de caixa branca nós vimos que é aquele onde a gente tem esse conhecimento e o funcional a gente está trabalhando mais na parte dos requisitos, né, do sistema. Então a gente olha para o sistema aqui e verifica, olha, vou fazer que tipo de teste? Vou fazer o teste funcional, né? Ou vou fazer um teste estrutural? Se eu tiver o conhecimento de código, eu já sei que eu vou adotar uma estratégia, né? Uma técnica, né? Baseada na caixa branca. Se eu não tiver o conhecimento, é somente os requisitos de alto nível, aí é caixa preta. Né? E quais são, né, essas técnicas? Bem, eu vou ensinar uma para vocês. Pode ser que existam outras aí, né? E eu vou exemplificar apenas com esse da letra A, que é o teste dos caminhos básicos. Né? Então, a técnica de identificação chama gráfico do fluxo de controle. Tá? Esse é o nome da técnica. Então, a técnica de identificação de caixa branca através do gráfico do fluxo de controle. Existem três formas de você aplicar essa técnica. Né? E aí você geralmente vê na internet, em artigos, como o teste dos caminhos básicos. Né? Mas existe também o teste dos laços, que eu vou comentar aqui com vocês, e também o teste de instruções e decisões. Tá? Então, elas são meio que complementares ao teste do caminho básico. Tá? Não tem muita, não tem muita independência, não. Porque para você fazer o teste dos laços e das instruções e decisões, você tem que ter feito antes, né, o teste dos caminhos básicos. Então é um complemento. Né? Então a gente vai aprender aqui a fazer essa técnica dos caminhos básicos. Tá? Como eu disse, a técnica dos caminhos básicos ela é uma técnica de uma abordagem estruturada e ela se baseia no grafo, né? No grafo do fluxo de controle da aplicação. Mas o que danado vem a ser esse grafo? Né? Na verdade, é você olhar o seu sistema em termos de nós e arestas. E você vai olhar, geralmente, partes muito pequenas do código, né? Porque você tem que identificar e criar um diagrama, digamos assim, que ele ajude a entender como você implementou aquele pedaço do seu sistema. Então, você tem que identificar o bloco sequencial, os ifs e os switches que tem nele, né? Comandos de repetição, com teste no início, comandos de repetição com testes no final. Então você tem que ter todo esse traquejo, né? Antes de botar mesmo a mão na massa para poder resolver qualquer problema. Né? E como é que a gente faz isso?
Bem, eu trouxe aqui um exemplo. Aqui nós temos um método, né? Que é o método de processar item do pedido, tá? Vocês estão vendo aqui, tá? Aqui nós temos o item do pedido como entrada, né? E a quantidade também. Então veja, eu vou testar esse método para saber se ele está funcionando. Porém, ele foi implementado dessa forma, ainda é um monolito, né? Então, eu preciso testar isso daqui. Eu não posso deixar um sistema com a criticidade tão grande quanto processar o item do pedido, né? Ao Deus dará, né? A própria sorte. Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que resolver esse problema de alguma maneira. E a maneira que a gente faz para resolver esse problema é transformar esse conjunto aqui, certo? Num grafo. A gente vê que todas as entradas que possuem obedecendo a sintaxe dos grafos lá, tá certo? Então, para esse sistema, vocês veem aqui, por exemplo, nós temos um conjunto de comandos aqui, sequencial, né? Aqui a gente colocou um, né? Aqui nós temos o segundo nó, que é o início da minha verificação, que sai para 2 pontos, né? Esse daqui, ó, o terceiro ponto, né? Que se a quantidade for maior do que 0, aí beleza, ele bota uma mensagem dizendo que vai processar o pedido, né? E se não, ele vai continuar mandando, né? Vai dar uma mensagem de erro, né? Então aqui nós temos um cenáriozinho aqui, uma exceção, né? E aqui é o nosso caminho feliz, né? Vem por esse lado do gráfico. Então a gente vai montando, seguindo aquela aparência, né? A aparência do if, né? A aparência do select, aqui do mesmo jeito, né? Então nós temos agora um pedido, é mais um ponto, é mais um nó, né? Aí nós temos que o item do pedido, né? Nós temos aqui 4 formas, né, de fazer ela, e temos também uma exceção, né, que é lançada. Veja que para um conjunto de comandos sequenciais, como eu tenho aqui e aqui, a gente só gera realmente um nó, né? Então a gente só gera um nó para cada conjunto de comandos. Aqui a gente tem 3 comandos, né? Ó, 3. Mas mesmo assim a gente só gera um nó. Tá? A gente vai gerar 2, 3 nós para isso. E vai montando, né, essa árvore, né, de acordo com o comando que foi identificado. Por exemplo, aqui nós temos um comando de repetição com teste na entrada, né? Então, teste na entrada é aquele que o for só executa se já obedecer essa condição aqui. Nesse caso, vai obedecer, é claro, porque são as características internas aqui do sistema. Então, aqui nós temos a parte interna do for, o 12, e nós temos aqui a representação, tá vendo? A entrada, o ponto que vai ser repetido, né? E as arestas de ligação. Então a gente tá fazendo, né? Está transformando o sistema que a gente tem em um gráfico, né? Então, a partir da análise do gráfico, a gente ter mais segurança de que realizou todos os testes que precisava. Aí veja que aqui a gente parte agora para um conjunto de código que sempre vai executar pelo menos uma vez, porque nesse caso aqui, no do while, o teste é no final. Então a gente entra aqui pelo 13 e tem aqui a instrução 14 para saber se a gente vai retornar ou não. Aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e diminuir essa bolinha. Ah, mas estou conseguindo. Bem, deixa eu tirar. Consigo mover não. Enfim. Então aqui nós temos o item 13, né? Temos o 14 aqui embaixo, né? Temos a ligação e o retorno, né? Porque pode ser que isso aqui venha a ser executado mais de uma vez. Né? E no final, a gente tem aqui, depois desse do while, conjunto de instruções de saída, meu conjunto aqui, meu nó 15. Né? Então veja, eu transformei o meu código num grafo. E agora eu vou ver quantos testes eu preciso e quais são esses testes. Né? Então, o teste do caminho básico ele vai derivar uma medida de complexidade lógica, tá certo? Que vai ser medida a partir do meu gráfico, tá? Que eu fiz lá. E aí eu vou garantir, isso aqui é uma garantia mesmo, tá, gente? De que
lá dentro daquele meu método, eu vou executar pelo menos uma vez cada uma das instruções do programa, né? Então não vou ter esse negócio assim de deixar nada sem passar. Aí qual é o procedimento? Primeiro eu vou calcular uma coisa que chama medida da complexidade ciclomática, ou V de G, que é essa carinha aqui, tá? A fórmula dela é essa daqui. O que ela vai me dizer no final? O resultado vai dizer assim para mim: a quantidade mínima de casos de teste que eu tenho que gerar para poder testar aquele meu código. Tá? Então, como é que eu preencho essa fórmula aí para saber disso? Primeiro, eu vou contar aqui, ó, no lugar do E, eu vou somar as arestas que tem o meu código e os nós. O meu código não, o meu gráfico e os nós que tem o meu gráfico. Então, se eu contar aqui as arestas, ó, 1, 2, 3, enfim, né? 4, 5. Vou contando aqui todas elas, inclusive essas daqui, tá? E aí eu chego a um total de 21, certo? 21 arestas. E nós, quantos nós eu tenho? Aqui, pelo que está mostrado, né? Como a contagem aqui é sem repetição, eu tenho 15 nós. Portanto, o mínimo para esse método estar bem testado são 8 casos de teste que passam por todos os nós e arestas. Tá? Certo? Agora eu também posso simplificar essa medida aqui para saber quantos casos de teste eu vou fazer da seguinte forma: por uma contagem. Tá? Então aqui eu vou contar a quantidade de regiões para poder resolver o meu V de G. Tá certo? E aí o número de regiões aqui é muito mais simples, porque é como se você estivesse pensando em espaços que você pudesse pintar com o paintbrush, né? Com o paint. Se eu chegar aqui e pintar aqui, essa região aqui de fora vai ficar pintada, porém, cada um desses pedaços internos não vai ser pintado, né? Então, cada espaço interno desse é uma região, mas o espaço externo também é outra região. Então, é só uma contagem mesmo do número de regiões que não se comunicam entre si, regiões gráficas, né? Do gráfico. E aí você conta. Então temos a primeira que é externa, temos a segunda que é essa daqui, 3, 4, 5, 6 regiões aqui, essa região de repetição a sétima e essa região de repetição a oitava. E aí eu já tenho, né, o meu resultado. Tá? Então, calculei a complexidade ciclomática. Existe algum software, professor, que calcule isso automático? Existe. Eu vou depois procurar o nome, porque eu já usei, mas eu não me lembro direito o nome, não. Vou ter que pesquisar no Google para reter esse nome novamente, que faz um tempo que eu usei. Porque aqui a pessoa usa mais quando está fazendo teste unitário, né? Está testando só aquela funcionalidadezinha. E tem. Agora sim, tem para cada linguagem de programação, entendeu? Porque para cada uma, essa análise é feita diferenciadamente. E eu acho que tem um plugin para o IntelliJ também. Eu fiquei de fazer essa atualização e acabei me esquecendo de fazer. Eu peço até perdão por isso, mas eu vou botar, até quando eu atualizar, vou botar nesse slide mesmo a ferramenta que tem. Tá? Tem uma ferramenta brasileira que é para código Java, mas tem outras também. Então veja, aqui eu estou verificando, né, que lá naquele meu código, esse daqui, eu tenho 8 casos de teste para fazer, para poder testar ele e dizer, está funcionando bem. Tá? E aí eu vou agora atrás desses casos de teste. E isso se chama identificação dos caminhos básicos. Tá? Então, a segunda etapa, tem o meu grafo novamente, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um caso de teste para a união dos nós com as arestas para cada uma das propriedades que eu tenho no meu sistema. Tá? Então, os caminhos básicos que eu posso identificar tem que passar necessariamente uma vez por cada uma dessas setinhas aqui, que são as arestas, tá? Então, primeiramente, bem, eu posso ter um caso de teste que venha por esse caminho aqui, né? Então, eu vou passar de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 5, aí vou vir por esse caminho aqui, depois por esse,
cair aqui nessa repetição, né? Ir para o 13, cair aqui nessa repetição e sair para o 15. Pode ser assim? Então está identificado um caminho, né? 1, 2, 3, 5, 6, 11, tal. Né? Lembrando que eu já sei que esse caminho aqui é um caminho de exceção, né? E esse 10 também é um caminho de exceção. Tá? Então eu vou fazendo isso até que eu tenha passado por todas as arestas e nós, pelo menos uma vez. Tá? Então outro caminho, venho do 1 para o 2, caio aqui no 4 e saio na exceção. Né? Eu posso vir por esse lado aqui também até o 5. Aí agora, ao invés de passar pelo 6, eu vou pelo 7. E faço o restante do procedimento todo igual. Faço a mesma coisa, agora passando aqui pelo 8. A mesma coisa, passando aqui pelo 9. Né? O meu sexto caminho, ele vai passar aqui no 10. Tá? O meu sétimo caminho, eu venho pelo 6, passo no 11, vou aqui para o 12, retorno, né? 13, 14 e 15, sem passar por esse retorno do 14 para o 13. Tá? Então, veja que aqui, ó, do 14 para o 13 não tem o retorno. Ele vai direto, certo? E o último caminho, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14 e 15. Isso significa que ele não passa nessa repetição aqui. Ele sai diretamente do 11 para o 13. Tá? Então, analisando esse gráfico, eu consigo, né, passar por todos nós e arestas. Aqui é como quando eu lanço a exceção, né, gente? Então, pode até pintar aqui que a exceção está lançada. Então, estou passando por todos os nós e arestas. Deixa eu selecionar aqui, vai do 11 direto para o 13. E aqui não faz o retorno, vai direto do 13 para o 14 e em seguida para o 15. Ok? Então, eu gerei os caminhos básicos. Sendo que um caso de teste não é esse monte de número. Um caso de teste ele tem partes. Ele tem um pré-processamento, as entradas que eu vou usar e as saídas. Agora eu tenho que olhar em conjunto cada um desses caminhos com o que está escrito no meu código-fonte para determinar os meus casos de teste. Tá? E aí eu vou gerando para cada um uma condição diferente. Tá? Olhando para o meu código-fonte e olhando para os caminhos que ele gerou, então eu verifico duas coisas. Vamos dar uma olhada aqui. Esses casos aqui até o 6, todos estão válidos. Dá para eu inserir um valor ou outro nas entradas do meu sistema e ter uma resposta adequada. Né? Certo? Então, se eu selecionar item de pedido e quantidade aqui, então eu seleciono um valor aqui, um valor para cá e consigo andar pelos aqueles 6 casos tranquilamente. Tá? Aqueles 6 casos eles são meio que cobertos, né? Por causa desse essa minha característica da implementação do meu sistema. Agora, bora ver o que acontece no caso 7. No caminho 7, ele diz assim, olha, você deve passar do 13 para o 14 e não entrar no loop. Certo? Então, esse é um cenário que é indeterminado. Né? A não ser que eu... Vamos voltar lá para o meu código. A não ser que eu trabalhe alguma coisa nessa função random aqui, como, por exemplo, substituí-la por um stub ou um mock que retorne um único valor sempre, eu não posso fazer essa simulação. Então, é o caso que eu posso incluir, mas vai me demandar o quê? Vai me demandar um pré-processamento, coisa que nas outras alternativas a gente não precisa. Tá? Ok? Então, vamos para cá. Então, primeiro caso de teste, ou seja, para eu percorrer
Primeiro caso de teste, eu não preciso de nenhum pré-processamento, né? E aí eu vou selecionar um dado que eu consiga passar por esse ponto aqui e por esse ponto aqui do sistema, né? Então, o meu procedimento ele tem que obedecer o que foi determinado no CB1. E a saída que eu estou esperando é essa, né? E, claro, tem uma função, tem uma questão dinâmica aqui para ser verificada, mas a saída que eu estou verificando é em cima do valor de R$25. Está implementado lá no meu código, né? Para poder fazer o meu teste. Tá? Ok? Onde está esse valor? Eu devia ter deixado o código aqui em outra tela, né? Calma aí que eu já vejo isso. Então, olha só, aqui um hambúrguer, né? Com valor de R$25. Quando eu uso o código 101, então eu caio nesse trecho aqui, né? Então, para o 102, 103 e 104, vou fazer a mesma coisa, verificando com os valores 15, 10 e 5. Então, veja, eu tenho que conhecer o código, porque senão eu não consigo gerar esses dados de teste, né? Então, eu posso percorrer aqui, olha, por 102, tá? Eu tenho que ter qualquer valor válido aqui na quantidade. Por 103, qualquer valor válido na quantidade. Por 104, qualquer valor válido aqui na quantidade, verificando no final, né, os descontos sobre R$15, R$10 e R$5, né, de acordo com o que tiver lá na saída do meu sistema. Tá bem? Então eu posso programar isso tranquilamente, né, com JUnity, por exemplo, né? É um framework de testes unitários. As exceções, na CB2, percorrendo o caminho básico 2, a minha saída vai ser essa mensagem de erro que está lá, né? Percorrendo o 7, a mensagem de erro vai ser essa que também está lá. O procedimento, ou caso de teste 8, ele é impossível de acontecer, porque eu tenho o quê? Um for. E neste for, é um for de contagem fixa. Então, eu vou entrar no loop sempre. Então, esse caso de teste eu não vou precisar implementar com o JUnity, né? Ficando, portanto, nessa suíte, esses 6 casos de teste. E se você quiser fazer uma manipulação de dados de entrada, você pode colocar como pré-processamento o valor RAND igual a 0,15 por desconto, né? E aí você, usando uma entrada válida qualquer e uma quantidade válida qualquer, aí você consegue verificar, né, essa saída com o desconto corretamente aplicado. Certo? E aí eu identifiquei. Aí sim, eu cheguei nos meus casos de teste. É pegar isso daqui e jogar lá no JUnity. Eu vou ter a garantia que eu fiz todos, né? As entradas seriam necessárias para validar esse requisito. Tá bem? Então é assim que a gente trabalha, né, com os grafos, juntamente com o código-fonte para poder gerar esse código de teste. Tá certo? Tranquilos? Bem, por causa do avançado da hora, eu vou pular esse exercício. Não sei se daria tempo de fazer, mas depois eu vou colocar aqui um código-fonte para vocês exercitarem em casa, tá certo? Que aí fica mais para vocês, né? A questão de aprender a criar o grafo, calcular a complexidade ciclomática, fazer o passo a passo dos caminhos básicos, identificar todos eles e, por último, identificar os casos de teste com o grafo, os caminhos básicos, né? E o código-fonte, o que está efetivamente implementado lá dentro. Tá? Certo? Quanto a esse trecho, pessoal, ficou claro o que é essa abordagem estrutural e como a gente aplica para poder identificar os casos de teste?
Pode botar ok, mãozinha, abre o microfone e falar. Fica à vontade. Rapaz, é um negócio assim que na teoria é bonito. Eu quero. Na prática parece ser bem meio complicado. Na prática, é aquela história do processo Fordista. Eu acho que é Ford, né? Que diz assim, ou é Toyota, não me lembro. É a repetição que leva à perfeição, né? É assim, né? Você fazendo uma vezinha só. Às vezes você até dispensa o grafo, mas por quê? Porque o código é simples, né? Quando o código não tem muito emaranhado, muito for, muito if, você até dispensa o grafo, mas se não, você dá aquela rabiscada ali do lado antes de fazer o JUnity, vai lhe ajudar muito, né? Então a ideia. Eu acredito que com a prática, né, assim, a pessoa praticando cada vez mais, por exemplo, TDD, vai incorporando, não precisa nem fazer a conta. Exatamente. Mas, assim, é interessante saber que tem uma teoria por trás, né, uma lógica. Isso, que a ideia desse curso é ampliar vocês, né, justamente nessa área também, né? Mais científica, tá? Então vamos lá. Depois eu passo um exercício aqui para vocês brincarem um pouquinho. Era um momento que a gente fazia geralmente em sala, mas eu acho que não combina muito aqui não, porque o prazo é curto, né? E a gente tem que passar ainda mais um conjuntozinho de slides. Então, derivando essa prática aí com os testes estruturados, a gente pode fazer o teste dos laços, que nada mais é do que uma abordagem interativa que a gente faz quando você tem mais de um laço dentro aí do seu método para ser avaliado, né? Então, primeiro você tem que executar o teste dos caminhos básicos, isso aqui é a entrada, e depois, para cada laço, você vai seguir adicionando o caso de teste embaixo, né? Para cada tipo de laço que você tem, aí você vai ter uma forma, né? E também uma, um método para seguir. Então, olha, para cada laço simples, se o laço for simples, né, ele vai ter essa estrutura aqui, e além daquele caso de teste de passagem que a gente executou, eu poderia olhar para o nó de entrada dele, certo? Seja no início, seja aqui, né, que é o teste no final, né? Isso aqui é um laço cujo teste é no início, e aqui o teste é feito no final, né? Um while e um do while, por exemplo. Então você vai selecionar novos valores, ou seja, você já tem aqueles casos de teste lá, aqueles 8. Aí agora eu vou selecionar mais valores de entrada para o meu conjunto aí, em que eu consiga essas situações. Pular o laço, passar pelo laço uma vez, passar um número máximo de vezes do laço. Sei lá, se de repente tem um break lá dentro do seu laço, aí você pode passar menos vezes do que as vezes total que o laço permitiria, entende? Passar o número máximo de vezes e também passar ou tentar explodir. Você tem um break lá dentro, você está tentando explodir o valor que está lá dentro do laço, né? Então você tem que verificar se consegue, né? Isso aqui não é um end, é um ou, né? Você tem que verificar se consegue fazer essas situações, e para as situações possíveis, aí você vai fazer o quê? Vai adicionar mais um caso de teste daquele, né? Aí o caso de teste tem o pré-processamento, né? Os dados de entrada, o CB, que é o procedimento, e por último, a saída que será verificada. É sempre assim. Consegui adicionar mais uns casinhos de teste aqui, porque tinha um break aqui dentro, e aí eu gerei uma condição de passar justamente antes do laço sair normalmente e deu tudo certo, ou não tá dando break nunca. E aí você sabe disso, né, a partir dessa técnica, tá bom?
Já se o laço for aninhado, tudo que é processamento quadrático é terrível, né? E aí o que é que a gente tem? A gente tem o primeiro laço, digamos que a entrada seja o início do primeiro laço seja aqui e o início do segundo laço seja aqui, ou seja, tem um laço dentro do outro. Tá? Então, há um retorno, perdão, o início do outro laço seria aqui, né? Não é aqui mesmo. Tá? Então, veja, eu tenho um while dentro de outro, um for dentro de um while dentro de um for. Então, essa situação é a que está especificada aqui. Como é que você faz um teste? Primeiro tem que ir para o laço que está mais interno, trabalhar nesse laço como se ele fosse um laço simples, e depois vai saindo, né? Laço após laço, um dentro do outro, até chegar no mais externo, sempre realizando esse passo 2 aqui para cada laço. Então é tratar o valor do laço simples N vezes. Tá? Então, esse daqui é a questão do passo alinhado. Já quando eu tenho um laço concatenado, aí ele já é mais simples. Então, tem o início de um laço aqui, temos o início do próximo laço aqui, mas ele não está dentro um do outro, perdão. Cadê o bicho morto aqui? Mas ele não está um dentro do outro. Né? Você vê que um acaba aqui e o outro, né, acaba aqui. Porém, eles podem compartilhar uma variável em comum nessa passagem. E aí o que acontece? Se esses laços forem independentes, você vai testar eles separadamente. Isso era o que a gente já fazia. Porém, né, se o valor final do contador de um laço é usado no outro, aí você tem que utilizar a técnica dos laços alinhados, que é como se eles estivessem mesmo um dentro do outro, porque um está dependendo do outro, ainda que seja apenas no valor de uma variável. Tá? Então, isso é a mecânica de como funciona, né, o teste dos laços. E temos também o teste das instruções e decisões. Tá? Como é isso? Bem, para trabalhar com instruções de decisão, mais uma vez a gente vai executar a técnica dos caminhos básicos. Certo? E a técnica dos caminhos básicos, sei lá, me gerou lá, né, 8 casos de teste. Qual é a minha intenção aqui? É ampliar esse número de casos de teste, mas não é com relação ao fluxo do controle. Eu já tenho todos os CBs lá, mas sim com relação aos dados. Tá? Os dados de teste. Eu vou gerar mais condições e limites. Durante as minhas decisões. Então, tanto faz ser o comando de decisão, né, como o comando de seleção. Tá? Eu vou aplicar a mesma técnica. Então, no caso do comando de decisão, eu vou criar um que a gente chama de predicativo. Então, e no de seleção também. A técnica é a mesma. Além disso que eu já testei aí, eu vou testar o valor da quantidade menor do que zero. E aí, olha só, vou criar um novo caso de teste, tinha 8 ou 9 lá, né? Criei agora o caso de teste 10, que não tem nenhum pré-requisito, sendo que eu agora estou usando como dado de teste menos 1. Ou seja, eu estou usando mais dados do meu conjunto de teste para, de repente, testar um limite de um valor ali, né? Ver se números negativos estão funcionando na entrada. Não tinha isso no meu conjunto original e eu estou adicionando esse tipo de coisa, porque aconteceu um bug, uma falha no sistema, e aí foi, né, um bug e foi consertado e fazia jus a esse tipo de conjunto de dados. Né? Aí eu estou adicionando. Aí olha só o procedimento. Embora o caso teste seja 10, o procedimento que eu vou usar é um que já existe, é o 2. Né? E aí vai dar esse erro aqui. Tá? Então, a saída, né, esperada é esse erro daqui. Do mesmo jeito, eu usei números tranquilos, sei lá, de repente eu posso usar o 0. Será que quando eu usar o 0, a funcionalidade não dá algum crash? Criei o caso de teste 11, né? Também é vazio, e aí eu mudei quem aqui? O ID.
porque é um select, né, que tem lá para saber qual é o produto, se é o hambúrguer, se é o sanduíche, se é o refrigerante. Eu botei 0 agora, né? Veja que o procedimento de teste não está aparecendo aí para vocês, mas é um procedimento que já existe. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, é o CB6, né? Então ele já é um procedimento que já existe. Eu estou reutilizando esse procedimento para esse caso de teste, né? E ele vai me trazer essa mensagem como saída no final, tá? Então basicamente é assim que a gente adiciona, né? Teste de instruções e decisões dentro do ambiente. A gente vai adicionando conjuntos de dados que a gente acha que seja interessante usar ou que suspeite que vá suscitar algum problema no sistema, caso a gente use aquele dadozinho específico, né? Então o cliente é muito bom de gerar esse tipo de complicação para a gente. Tá bem? Ok? Então, fechamos com isso as abordagens baseadas em código-fonte, né? As abordagens funcionais. Tá? Então, a gente pode olhar para o nosso código-fonte, fazer os nossos testezinhos unitários lá, de repente, usando algo disso aqui para poder correr com mais precisão, né? Entre todos os itens que a gente implementou. Tá? E aí a gente vai ter mais segurança de que está fazendo uma cobertura melhor dos casos de teste. Efetivamente, as ferramentas, quando descobrem que você não passou, né, hoje em dia, por um trecho do código, elas já marcam ali de vermelho, já deixam dizendo que não tem como ser feito, essas coisas assim, né? Então, bem, isso é bem tranquilo de ser executado, na verdade. Tá? E quais são as técnicas que a gente vai avaliar para gerar casos de teste a partir do nosso conjunto de dados aqui? Então, eu trouxe para a gente dar uma olhada aqui nessa aula em 5 técnicas. Né? Essas 5 técnicas aqui são bem bacanas, né? E também são muito utilizadas, tá? São muito utilizadas em qualquer contexto. Né? Porque, no geral, a gente verifica requisitos e elas são muito adequadas para isso. Tá? A primeira técnica que a gente vai estudar são as classes de equivalência. A gente faz isso assim bem naturalmente, mas geralmente quando a gente dá uma estudada, a gente vê a importância, né, de que tem algumas características que a gente imprime ao nosso conjunto. A primeira coisa aqui é que classe de equivalência ela funciona muito, mas muito bem com dados numéricos. Certo? A gente está atrás desse tipo de dado aqui. A noção que a gente tem que dar ao conjunto de teste é uma noção de completude, né? É por isso que a gente usa isso e também de evitar algumas redundâncias, tá? No nosso conjunto de valores. Às vezes a gente acrescenta um caso de teste que não tem valor nenhum. Sei lá, trocar 10 por 11, não tem nenhuma regra que impeça a utilização desses números. Eu faço um caso de 10, um caso de teste usando como entrada 10 e o outro 11. Eu não mudei nada, não tem nada que suporte isso, então a gente evita, né, essas redundâncias. Então, basicamente, as classes de equivalência, elas partem do princípio que nós vamos ter esses subconjuntos, tá, que vão ser identificados a partir de um atributo, uma propriedade. Né? Cada classe, para que essa técnica funcione, ela tem que ser separada uma da outra, ela não pode compartilhar elementos. Né? Eu tenho uma classe A aqui e uma classe B, certo? Tem uma classe C aqui. Se a natureza dos seus dados for essa, aí essa técnica não funciona bem, tá? Porque se você pegar um dado aqui, você vai estar misturando, né, os conjuntos de dados, tá? Você tem que pegar dados, ó, que estejam unitariamente pertencendo a uma classe só, certo? Ou 2 ou 3 classes, dependendo da sua abordagem e da sua variação. É por isso que a gente chama os conjuntos de partição. Então, um exemplo motivador. Então, imagine que você tem uma tela lá e aí você precisa exibir os valores devidamente formatados. Aqueles, como é que chama, meu Deus, no Excel?
formatação condicional, por exemplo, né? Então, caso o valor na célula seja 0, aí você vai mostrar na cor preta. Se for maior do que 0, na cor verde. Se for menor do que 0, na cor vermelha. Então, claramente, você tem uma propriedade aqui, certo? Que ela é um número, sei lá, um número natural aqui, e aí você consegue separar, né, essa classe em pelo menos 3 distintas, que é a de números positivos, negativos e neutros. Tá? Então, basicamente, você tem essa separação. E aí você consegue impor essas classes. E aí eu vou ter quantos casos de teste aqui nesse caso? 3 casos de teste. Né? Por quê? Porque eu tenho 3 partições. Então, o número de casos de teste é igual à contagem das partições. Certo? Então, basicamente é isso que acontece nessa abordagem. No caso aqui, nesse exemplo, nós vamos ter 3 casos de teste. Tá? E aí vem aquela mesma ladainha de sempre. Qual é o caso de teste 1? O caso de teste 1, bem, não tem pré-processamento. Qual é a minha entrada? É o valor 0. Qual é a minha saída? A cor preta. E o procedimento? Aí o procedimento seria, né, sei lá, verificar na tela ou alguma coisa desse tipo. Né? O caso de teste 2. Também não tem um processamento de entrada aqui. A entrada pode ser o valor 1. Né? O valor 1 é positivo. Qual é a minha saída? Eu vou verificar a cor verde. Né? E no meu terceiro conjunto, a minha entrada eu vou usar o valor -1. E eu vou ter a minha saída vermelho. Tá? Então, está aqui especificado a partir desse conjunto, né, os casos de teste para verificar essa funcionalidade, né, de, sei lá, exibir os valores lá dentro de uma célula do Excel, enfim. Ok? Essas são as classes de equivalência. Tá? Formalmente, a gente pode encaixar as classes de equivalência como sendo essas funções geradoras, né, de um conjunto em outro, né, de forma que, se você tem um elemento e ele varia no espaço, né, por exemplo, aqui que vai de A até D, e você tem outro elemento, outro eixo, né, então na verdade aqui nós temos 2 eixos, né, então geralmente em problemas que nós temos 2 variáveis, dá para aplicar muito bem isso aqui. Nós temos 2 propriedades que eu estou relacionando, P1 e P2, né? E aí eu estou tentando trazer cada um desses valores aqui, x1, em um valor de x2. Né? Então as funções geradoras são assim. Então nós temos aqui valor variando, de A até D. Então o valor que eu conheço máximo aqui em x, mínimo, perdão, é A e o máximo é D. Do mesmo jeito aqui, E e G. Então isso daqui me gera, né? Veja, cada ponto que eu incluí aqui é um dado de teste. Posso pegar esse dado aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, enfim. Mas do ponto de vista do requisito, de E até G, mas do ponto de vista do requisito, né, o que eu posso verificar sem ter problemas, né, é justamente essa região aqui dos máximos de cada um. Então, se eu fosse olhar assim, olha, os dados do meu sistema,
eles podem variar infinitamente aqui, mas meu sistema verificável é só o conjunto de dados que tiver aqui dentro. Né? O que tiver aqui fora é exceção. Tá? E por isso existe uma classificação da normal que dá a ideia do quão complexo vai ser o conjunto de dados que você vai usar para trabalhar cada um dos casos de teste dentro do seu sistema. E aí nós temos a primeira classe, que é a classe normal forte. Então veja, o meu sistema é aqui. Se eu sei que ele varia de E até F, até G, e de A até D, então isso aqui é meu sistema. Então eu posso fazer quantos casos de teste aqui? 6, perdão, né? Então eu posso usar um dado aqui, um dado aqui e um dado aqui. E aí nós temos 6 casos de teste para testar meu sistema todo. Mas veja que foi o que não aconteceu. O analista resolveu usar apenas 3. Aí nós chamamos isso de classe normal fraca. Seu sistema está fracamente testado. Porém, passou pelo menos uma vez aqui entre F e G, pelo menos uma vez entre F e E, pelo menos uma vez entre A e B, B e C e D. Passou uma vez em cada um. Não está completo. Mas tem um conjunto de testes. Ah, estou muito apressado, quero fazer algo bem rápido. Faz pelo menos isso daqui. Ok? Classe normal forte. Aí eu já avanço um pouco mais nos dados e na quantidade de casos de teste. Ao invés de 3 casos de teste só, agora eu tenho quantos? Eu tenho 6. Né? Veja que agora eu consigo passar por todas. Então veja, se eu pegar um dado aqui, outro aqui e outro aqui. Ah, professor, agora eu tenho 6, 7, 8, 9, 10 casos de teste, mas 4 deles podem ser eliminados. Tranquilamente. Porque não estão acrescentando nada do ponto de vista da verificação dos valores das variáveis, né, dentro do seu conjunto de dados, entende? Então, cada conjunto aqui, você só precisa extrair um dado e gerar um caso de teste. Eu extraio um dado daqui e gero um caso de teste, eu extraio um dado aqui e gera um caso de teste, eu extraio um dado aqui e gera um caso de teste, outro aqui e outro aqui. E aí nós chamamos isso de normal forte. O outro caso é a gente olhar além do que a especificação do sistema manda a gente fazer. Veja, esse quadradinho amarelo que tem aqui é o nosso sistema. Se eu validar tudo que está aqui dentro, eu validei tudo do meu sistema. Mas existe uma classificação para esse tipo de classe de equivalência que chama robusta fraca. E como é isso? Bem, as classes robustas elas vão olhar para todo o conjunto de dados possíveis, inclusive extra-sistema. Então você vê que aqui, por exemplo, né, eu passo pelo menos uma vez em valores que estejam abaixo de E, valores que estejam acima de G, abaixo de A e acima de D. Mas eu não preencho aqui todos os quadrinhos. Portanto, é uma robusta fraca. Já considero alguns cenários de exceção ou que não estavam inicialmente, né, dentro, vamos dizer assim, dentro de campo. Né? Eu estou olhando algumas coisinhas aqui, algumas variações do cenário aqui por fora também. Tá bem? Certo? E por último, a última classificação é a robusta forte. Essa geralmente é impossível de conseguir, dada a própria natureza, né, da implementação, que é limitada, e às vezes você não conseguiria, né, realmente obter dados de entrada que conseguisse gerar todas essas situações diferentes. Então, aqui você passa todas as combinações acima de G, todas as combinações abaixo de E, abaixo de A e acima de D. Então, relaciona tudo com tudo, extraindo um dado de cada conjunto
Aqui ia ter quantos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 20, né? Casos de teste. Tá? 20 casos de teste era o que seria obtido, né? Aqui nesse conjunto de dados. Tá bem? Essas foram as classes de equivalência. Uma outra forma que a gente tem de separar dados de teste e criar casos de teste é através dos pares ortogonais. Né? A noção é a mesma que a gente tratou lá nas classes de equivalência, mas aqui a gente trabalha mais com dados categóricos. Né? Dados categóricos do que dados numéricos. Inclusive eu dei um exemplo de dado categórico lá, né? Mas aqui tinha valor numérico. Aqui o valor geralmente é categórico. Né? Então a gente consegue combinar também. As duas técnicas servem para as duas coisas, mas é mais forte em uma ou em outra. Né? A noção que a gente precisa dar quando usa pares ortogonais, para ser bem simples, é só a noção de completude dos testes. Né? Então a gente vai procurar as combinações possíveis. E olha só minha limitação. 2 variáveis. Né? Não existe pares ortogonais com 3 variáveis, 4 variáveis. Se você tiver que vir 5 atributos, aí já não dá para usar. Só dá para usar até 2. Né? Um exemplo aqui para a gente ver como é que usa, né? esse item. Então, vamos imaginar que nós temos um sistema e nós precisamos testar o cliente versus a forma de pagamento em alguma funcionalidade. Né? Então, a forma de pagamento que o cliente pode usar no sistema. Né? E aí nós temos dois tipos de cliente, né? Que é o cliente normal e o cliente VIP. E temos 3 formas de pagamento: à vista, cartão de crédito e cartão de débito. Tá? Então, como é que nós vamos gerar casos de teste para esse cenário? Bem, nós vamos primeiro fazer o cálculo dos pares ortogonais. Se eu tenho 2 clientes e 3 formas de pagamento, então eu tenho 6 pares. Pode falar, Paulicene. Pode falar. Ô, professor, desculpa, foi a menina aqui. Então tá, então eu vou continuar. Então veja, gente, 6 pares, isso quer dizer que eu tenho quantos casos de teste? 6. Né? E quais são meus casos de teste, então? Então eu vou testar normal com a vista e verificar na minha saída 10% de desconto. Normal com cartão de crédito e verificar na minha saída 5% de desconto. Cartão de débito com normal também, 5% de desconto. Cliente VIP, à vista, 15. Cartão de crédito, 10. Cartão de débito, 5. Tá tranquilo esse daqui? 2 variáveis simplifica muito, né? Mas a gente pensa que não, mas às vezes num conjunto pequeno assim, você esquece de testar o que a gente chama de variação. Né? Cadê a variação? Não estou testando a variação. Eu, sei lá, só usei um tipo de pagamento, ou um tipo de cliente, e não verifiquei o restante dos dados. Né? Então, são 6 casos de teste. Aí você pode formalizar aquela anotaçãozinha lá, né? Que a gente tem visto. Então, caso teste 1, vai ser quem? Bem, não tem dados de entrada, está vazio aqui. Né? O tipo de cliente, a entrada. Vai ser cliente normal. E o tipo de desconto, à vista. A minha saída, eu vou verificar o desconto de 10%. Né? E meu procedimento aí vai depender de como é estruturado o cenário. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, né? Faz também da mesma maneira. Tá bem? Certo? Então, caso de teste é isso, né? É essa definição
que a gente joga aqui com todos os dados que a gente precisa para realizar um determinado procedimento. Tá? Esses foram os pares ortogonais. Aí vem outro que quem é que aqui usa demais, né? Principalmente se tem muito teste aí para fazer. Na tabela de decisão, a gente vai ter uma noção aqui mais de organização, tá? E representação clara e estruturada de cenários que têm comportamentos um pouco mais complexos. Geralmente, ó, entradas e condições são várias, entradas de ações são várias e regras são várias. Então, tem muita coisa que é vário. Aí fica difícil de ver como elas se juntam. A tabela de decisão, eu acho assim, a técnica é uma técnica muito eficiente, né? Então, considerando um sistema de controle de acesso, né? Então a gente tem aqui as regras. Eu botei aqui 3 regras, né? As regras são as seguintes: eu tenho funcionários ativos, tem acesso à empresa em qualquer horário. Então, funcionário ativo tem acesso à empresa em qualquer horário. Funcionário inativo não tem acesso à empresa. E visitantes têm acesso à empresa apenas dentro do horário comercial. Tá? Então, a partir desse exemplo, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar as variáveis, né? Definir o conjunto de entradas, o conjunto de saídas e montar tudo isso em uma tabela. Aí essa tabela vai ter algumas colunas, onde a gente vai relacionar esses dados e cada uma dessas colunas vai ser um caso de teste. Tá? Então, por exemplo, aqui já está identificado, né? Vamos montar a tabela. Aqui. Né? Então, no geral, a gente organiza do seguinte tipo. Então, tipo, temos algumas entradas e algumas saídas. Né? Aí, quais são as entradas? Aí, a identificação das minhas variáveis é aqui. Então, horário comercial, que a gente viu, aquilo estava sendo citado, né? O tipo de usuário e o status do usuário. Então, nós capturamos essas variáveis da própria leitura dos dados. Né? E a minha saída, bem, as 3 regras estão falando de uma coisa só, mas se tivesse mais de uma coisa, a mensagem a ser verificada, algum outro processamento, aí era só acrescentar mais critérios de saída. Então, aqui de entrada, nós temos 3 variáveis. E de saída, nós temos uma variável, né? Que é o acesso. Aí nós temos que gerar os valores para essas variáveis. Se forem 3, 4, 5, 10 valores, aí você vai colocar tudo aqui. No nosso exemplo, cada um desses valores, ele só contemplou 2 coisas, né? Então, nós temos aqui dentro e fora para horário comercial. Então, pode estar dentro ou fora do horário comercial. Funcionário e visitante, no caso do tipo do usuário. Ativo e inativo, no caso, para o status do usuário. E a saída, ele vai mostrar na tela que o acesso é permitido ou o acesso é negado. Tá bem? E aí a gente vai fazer agora, ó, vai criando uma coluna para cada caso de teste. Aí, ó, dentro do horário comercial, sendo um funcionário e estando com o usuário ativo, eu tenho acesso permitido ou negado? Permitido. Aí bota aqui. Né? Pode marcar com X também, não tem problema não. Segundo caso de teste, eu vou manter essa característica, né? É um funcionário, ele é ativo. Mas o que foi que eu mudei aqui? Ele agora é fora do horário comercial. É permitido também? É. E lá no meu requisito está dizendo que ele pode ir em qualquer horário. Não foi isso? Qualquer horário. Né? Caso de teste 3. Aí eu vou continuar aqui com funcionário. Né?
funcionário, sendo que agora o funcionário é inativo, dentro do horário comercial. Aí ele, ó, não pode ter acesso à empresa, acesso negado. Né? Funcionário fora do horário comercial, porém com usuário inativo, também não pode. E aí, gente, vocês vão, ó, aqui você veja que eu não explorei nenhuma vezinha essa característica, né? Vou começar agora. Agora são os visitantes. O visitante só vai poder no horário comercial. Então, usuário ativo dentro do horário comercial permitido. E aí, as outras três variações, ó, fora do horário comercial, não pode entrar sendo visitante. Dentro do horário comercial, mas agora está com inativo, né? O usuário dessa pessoa, aí também não pode ter acesso às instalações da empresa. Não é bacana, né? Eu acho essa uma das mais organizadinhas que tem, certo? E aí a gente monta a tabela de decisão, temos os nossos 8 casos de teste aí, pode ter mais, pode ter menos, acho muito redundante. Aqui, por exemplo, né? C3 com CT4, se o cabo é inativo, não importa mais se o horário é comercial ou não, né? Basta fazer uma vez com funcionário e uma vez com funcionário e uma vez com visitante, né? Pronto, só tem um. Aí já dá você que vai ajustar, né? De acordo com o conhecimento do negócio e com os itens que você precisa fazer. Aí é só especificar em alguma ferramenta, né, que você queira. Ok? E agora a gente tem três, acho que são dois, né? O método valor limite e a questão dos casos de uso. O que são, né, essas duas ferramentas? Elas são ferramentas que complementam outras análises para que você crie um número maior de cenários, né, de casos de teste. Tá? No caso do método do valor limite, a ideia se concentra em você olhar as entradas do domínio, né? Por exemplo, esses dados geralmente vêm de uma classe de equivalência, é muito forte para valores numéricos também. Categóricos, isso aqui não tem poder nenhum. Né? E a ideia é você adicionar... Eita, não tem exemplo. E a ideia é você adicionar casos de teste baseado nos dados, o que é muito similar àquilo que a gente viu na abordagem estruturada. Né? Sei lá, você vê que de repente aquela história do neutro, positivo e negativo. Bem, mas 10 é um valor que está muito distante. Né? Se a gente está considerando aqui os valores naturais, então o valor limite ele vai privilegiar dados que estejam realmente aqui, ó, bem juntos, né? E que separem as classes de equivalência de maneira muito próxima. Né? Então aqui temos a classe de equivalência neutro, aqui a positivo e aqui a negativa. Certo? É uma forma de privilegiar dados, né, dentro das classes de equivalência. Já os testes baseados em casos de uso ou em user stories, né, eles vão trabalhar mais o sentido da especificação do sistema em si, né, garantindo que cada uma das partes do sistema está de acordo com o requisito que foi escrito. E aí, olha só, a ideia é criar uma quantidade de casos de teste mínima. E o que a gente vai fazer aqui é criar um caso de teste com dados de teste que passe pelo caminho feliz, né? Ou seja, a definição geral da user story, né? E aí vai criar um caso de teste para cada fluxo alternativo ou de exceção.
Tá? No caso de user story, às vezes tem alguns critérios de aceitação, aquelas regras que são escritas na parte de trás do cartão, né? E aí você vai criar apenas um para cada. E no final, né, você vai estar cobrindo assim um tipo de classe de equivalência, que é a normal forte, né? E também pode empregar a técnica do valor de limite para selecionar os dados dentro desse conjunto de operação. Tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz. E a pergunta, né? E fica só nisso? Não tem mais nenhuma forma da gente... Tem muito. Por exemplo, tem o diagrama da causa e do efeito, que é uma técnica. Tem criar casos de teste baseado no histórico de falhas. Aqui você vai criando incrementalmente os testes à medida que você manda ele para teste e volta com erro. Aí cada um daqueles erros você pode verificar como é que o dado de entrada foi utilizado e criar um caso de teste que utilize aqueles dados, né, para ficar seguro da próxima vez. É uma abordagem bem regressiva. Testes exploratórios, né, com base em hipóteses e com base em seção. Esse com base em seção é o mais estruturado, né? Então nós temos dois autores aqui que falam deles. No caso do teste de seção, você vai definir o que é que vai explorar com o uso de para saber alguma coisa. Então, entrada, saída, procedimento, né? Entrada e saída estão definidas nesse método. E, por fim, heurística de teste, né? Para um contexto de uma aplicação. Você sabe que aquela aplicação ela tem determinadas características que são mais importantes, que devem ser verificadas. É também uma abordagem regressiva, então você vai fazer testes voltados, né, para essas características. Muitas vezes é uma aplicação que não tem uma documentação forte. Tá bem? Então, ficamos por aqui. Tá? Agradeço a paciência e quero saber se vocês têm alguma dúvida nesse ponto aí. Não. Certo? Em todo caso, o material vai ficar disponível e vocês podem consultar ele depois, tá certo? Professor, Valeu, o senhor vai colocar. E O senhor vai colocar vamos onde? pausar É no mais YouTube? 10 minutinhos para voltar para a última fase. Valeu. Professor?